A gente vai falar um pouco do papel feminino no mercado de dados, né, que é um mercado hoje com a sua maioria masculina, mas que a gente tem muito espaço, muito lugar, aí, muita conquista para poder atuar. E a gente vai falar um pouquinho desse impacto da representatividade feminina nessa indústria de dados. A gente vai falar um pouquinho da estratégia, algumas estratégias, né, que são usadas no mercado para conseguir promover a igualdade de gênero nesse mercado tech, nesse mercado de IA, que a gente sabe que ainda é um pouquinho desfavorecido. A gente vai falar um pouquinho de futuro, tecnologias emergentes. Então, o que, que tem de novidade na indústria, o que, que não tem, o que, que o pessoal já está dando uma olhada que as mulheres aí conseguem apoiar. E eu queria chamar uma convidada super especial. Gostaria que ela se apresentasse, é uma mulher super maravilhosa nesse assunto, que vai ajudar aí a bater um grande papo aí sobre protagonismo feminino no mundo de dados. É uma honra estar aqui com vocês da Lookbox, esse assunto que é tão prioritário na jornada da minha carreira, em tudo que eu quero fazer de pesquisa, educação e alfabetização de futuros daqui para frente. Dessa jornada toda que você passou, quais foram os principais desafios que você acabou enfrentando e que você imagina, que você enxerga que outras mulheres também enfrentam, principalmente nesse mercado mais tech, que é um mercado que eu também estou há um tempo, não tanto quanto você, mas que já até deu para perceber algumas coisinhas, assim, na tua ótica e no teu caminho. O que, que você enxergou de mais desafiador? Sté, eu acho que a gente não pode nunca tirar o ponto de que são 2 décadas, tá? A gente teve avanços muito potentes, assim, nas conversas, nas narrativas, principalmente no acelerado após pandemia. Mas eu acho que guardando o devido zeitgeist, que a gente chama, né? Que era o olhar do tempo de 20 anos atrás, era mais desafiador você chegar lá numa empresa de tecnologia. Eu não entrei nas vagas de tech mesmo, eu entrei na área de comunicação, desenvolvimento de marketing, eu ia para o mercado traduzir isso tudo, e tinha um olhar que no primeiro momento eu nem entendia como uma questão de gênero, sabe? Era só uma questão de... Primeiro, eu achei que eu entrei mais velha, então eu achei que o problema era etarismo. Eu era estagiária de 25 anos, hoje é muito comum a gente ter estagiários de qualquer idade, mas naquela época não era. Depois eu comecei a perceber que então não era, porque aí eu avancei, eu fiz uma série de aceleração aí na minha carreira. Então, com 3 anos de companhia, eu já estava equiparada às pessoas da minha idade, então não era mais idade. Eu tinha algo que me dava um equilíbrio naquela época, que me dava uma paridade um pouco maior, ademais do gênero, que era o inglês. Então, eu vinha de uma carreira, eu tinha uma escola de idiomas, por isso que eu entrei mais velha, enfim, um pouco mais velha na corporativa. E aquilo me dava alguns diferenciais competitivos, porque vinham os gringos, quem falava um bom inglês ainda era um grande diferencial naquela época. Mas a questão de eu só fui sentir mesmo quando eu cheguei no headquarter da América Latina para liderar 10 anos depois, de verdade. 10 anos depois para liderar times na América Latina. Aí eu entendi que um homem na tecnologia ali, com a mesma idade, com as mesmas possibilidades, tinha mais espaço de fala e tinha mais os projetos tinham mais propriedade ao redor deles do que ao redor da Lígia. E aí eu tinha duas soluções ali na minha história: sentar e reclamar e começar a ajudar as pessoas ao redor, as lideranças, a fazer alfabetizações, entendeu? Ajudá-los a entender que tinha até um preconceito que nem existia mais dentro deles, e eles precisavam entender qual era o próximo passo para aquilo não existir mais, para que ficasse mais equânime. Então eu participo de grupo de mulheres desde 2007. Isso que a gente vê hoje, os grupos diversitários, que estão ganhando cada vez mais forma e enfim, né, identidades. Eu estava lá onde as coisas ainda era tudo meio mato, sabe? A gente não sabia direito como ajudar as pessoas a entender que aquilo estava injusto, né? Mas tinha o desafio, sim, aquela famosa história de ser as poucas mulheres que estavam ali no meio da reunião, a capacidade de ser escutada. Eu tinha essa facilidade do idioma, o que me facilitava a ter mais espaço de fala do que as outras mulheres. E aí a gente ajudava elas a chegarem um pouco mais em participação nessas mesas. Eu acho que já estava lá esses princípios que a gente fala tanto hoje, uma mulher puxa a outra, tinha essa coisa de sororidade, mas não tinha nenhum desses adjetivos para a gente chamar essas coisas todas. Então é tudo muito novo ainda. E aí, pegando esse gancho, a gente, principalmente como mulher, a gente entende que, poxa, a gente tem tanto a agregar, né? Então, o que eu queria saber de você é o que, que o mercado ganha quando ele dá mais espaço para nós? Eu acredito que eu gosto muito da frase do
nada sobre nós sem nós, né? Que é um Uhum. mantra para todas as áreas de diversidade hoje. E eu acho que quando eles ganham, o que eles ganham é de fato entender quem somos, né? Por muito tempo, assim, passando linhas do tempo mais antigas, quantos produtos foram criados para mulheres sem ter mulheres no time de produtos ou no time de marketing ou no time, né? Quem gosta de seriado, tem um seriado clássico que chama Mad Men, né? Que conta a história da Aham. propaganda lá atrás de Nova York, da década de 60, 70, e eram todos homens, né? Criando Uhum. todos esses produtos que eles assumiam que era o que a gente queria. E eu acho que para todas as áreas de diversidade é sobre isso. Então, o mundo ele se tornou mais complexo porque se torna muitas visões, sendo que tem que ser concatenadas. Mas o ganho é de fato essa pluralidade, essa verdade. Eu acho que a gente está entrando numa era onde a verdade sobre o que está sendo criado, sobre o que está sendo propagado, as estratégias, se de fato não tiver sendo criado em conjunto com esses olhares, a gente percebe rapidamente que só tem um washing, é o tal do washing que a gente fala hoje. Você lava com algumas palavras de business bingo e acha que está fazendo a Uhum. coisa. E o mundo está se tornando cada vez mais educado sobre todas essas coisas. Eu acho que grupos de diversidade como mulheres e como, de repente, o movimento enfim, de LGBT, e principalmente os primeiros, eles estão mais maduros, então é mais fácil hoje entendê-los. Mas tem todos os outros que são tão novos enquanto movimento, porque eles existem desde que o mundo é mundo e tem humanos, que a gente não sabe nem usar direito as denominações, os artigos, as palavras, as coisas todas. Então eu gosto de acreditar que toda vez que você traz diversidade, você pode até ir mais lento, sabe? Porque até você Uhum. entender todo mundo, colocar todo mundo no mesmo nível de minimamente concordando o que vai levar mais tempo, Uhum. mas você vai mais longe, você vai mais consciente, você vai mais plural, você vai mais aberto, entendeu? Então tem uma beleza em talvez não acelerar tanto e poder trazer Uhum. mais pessoas diferentes, e dentro desse nosso recorte aqui na conversa. Traz a visão da metade da população mundial, né? Como é Total. isso? E o que eu acho que é o mais importante, né? Exatamente o que você falou. A gente tá aqui para aprender também. Então você traz um mundo diverso. Tem uma frase que eu gosto muito que é: ninguém é tão bom quanto todo mundo junto. Então todo mundo junto naquela sala, cada um com a sua pluralidade para a gente poder aprender. Não tem como não ser rico, né? Você como super especialista, né? E aí é a Forbes que tá falando, não sou nem eu, como uma das 5 mais influentes aí das tendências, né, de futuro. Quando a gente olha para o papel da mulher aqui, o que você tem como projeção, como papel da mulher nesse futuro de IA, machine learning, algoritmo independente? Como que você imagina daqui para frente essa nossa atuação? Você acha que ela sofre alguma mudança? Tem alguma oportunidade maior para nós? Você chega mulher, então você tá lá na estatística gênero mulher chegando na posição de liderança, mas todo Uhum. mundo no mundo corporativo, tal qual a gente veio de revolução industrial passada, super linha de montagem, comando, controle, objetividade, assertividade, não tinha máquina para fazer, tinha que ser humano fazendo isso. A gente chega arquetipicamente masculino, tá? Que é esse Uhum. lugar mesmo de super objetivo, vamos lá, faz acontecer, que é a característica do para fora, né? E a gente está criando as máquinas à nossa imagem e semelhança. O que é um chat GPT, se não uma máquina arquetipicamente masculina? Ela se muito Uhum. bem comando, controle, ela é assertiva. Em 20 anos ela vai estar bem madura, então ela vai ser ultra assertiva, bastante previsível, fazer todo esse processo objetivo, te devolver coisas da qual você nem imagina que ela é capaz de devolver. A gente já fica encantado com o que está fazendo agora, imagina em 2 décadas. Uhum. Então tem um lugar que homens, mulheres, todos os seres humanos que se auto-identificam humanos, eles vão ser convidados para ir para esse lugar mais soft skills, que a gente chama hoje em dia, as habilidades mais sutis, mais Uhum. flexíveis, adaptativas e criativas. Essas características que geralmente são criatividade, colaboração, conexão, escutativa, receptividade, intuição, isso se você jogar na internet, eles vão falar que são arquétipos das inteligências do feminino. Do Se você não feminino. quiser ir para esse lugar de inteligência, você pode acreditar que acredita em cérebro, você provavelmente acredita porque todo mundo tem um funcionando aí. É. O lado esquerdo, ele é arquetipicamente masculino, porque ele é o seu lado lógico. E o lado Uhum. direito, ele é arquetipicamente feminino, porque ele é o seu lado criativo, artístico, sensível, Uhum. intuitivo. E é assim Uhum. que opera. Então, historicamente, a gente trabalha muito do lado esquerdo, né? Sim. E está sendo pedido cada vez mais, porque olha só, o GPT entrou na área de criatividade, ele está criando textos, criando roteiros, criando imagens.
criando nada, né, gente? Ele está misturando o repertório. Se a gente parar de criar, se a raça humana parar de criar, em poucos anos o GPT só vai trazer coisas repetidas. Então ele não está criando nada. Só que ele mistura repertório muito mais rápido do que a gente mistura. E essa é o encantamento.